Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos refletir sobre a presença da linguagem em nossas vidas, observando em textos de diferentes gêneros, ou seja, numa placa de trânsito, num anúncio, numa letra de música, num verbete, entre outros. É por meio dessa observação que poderemos perceber que as pessoas se constituem socialmente por meio da linguagem e dos textos. Ler, ouvir, falar e escrever são atividades de interação social que envolvem linguagens diversas. Por isso, os textos adquirem sentido quando considerados os diversos fatores que estão envolvidos nas relações pessoais e sociais que se estabelecem. E o que é um texto? Algo que não é posto no papel também pode ser texto? A resposta é sim. Toda ação de linguagem que acontece no mundo pode ser chamada de texto. A palavra texto, em seu sentido original, tem relação com tecido, pano, estofo. Significa obra feita de muitas partes reunidas, partes entrançadas, entrelaçadas, como o tecido, que é formado por vários fios entrelaçados. Um texto é construído a partir de um conjunto de circunstâncias que o definem: contexto social e cultural, momento histórico, relação entre os interlocutores, objetivo e tema da interação. No processo de construção dos sentidos de um texto, o interlocutor tem um papel fundamental. É ele que, de posse de seus conhecimentos, valores e crenças, dará o significado ao que vê, ouve ou lê, construindo em parceria com o produtor do texto os sentidos desse texto na situação determinada em que ele está sendo visto, ouvido ou lido. Outro fator decisivo para a construção dos sentidos do texto é a inter-relação entre seus vários elementos internos, linguístico, que são palavras, frases, parágrafos e etc., e não linguísticos, imagens, gestos, cores, sons. E numa aula, por exemplo, o professor, ele pode conversar com os estudantes, ele escreve na lousa, mostra imagens, faz gestos e sinais interagindo com eles. Também é propriedade dos textos, em geral, o fato de estabelecerem relações com outros textos já em circulação, respeitando certa regularidade de forma, tema e estilo. Não é difícil perceber que as receitas culinárias se parecem muito umas com as outras, mesmo que os pratos que ensinam a preparar sejam diferentes, não é mesmo? É por isso que se pode falar em gêneros textuais, como famílias de textos que se parecem, que têm características importantes em comum. Agora, iremos trabalhar. Que texto é esse? No dia a dia, vemos que as linguagens são essenciais para as relações humanas, que os textos mantêm relações com outros que já existem e por isso seguem alguns padrões, apresentam certa regularidade de forma, tema e estilo. Porém, há tantos gêneros que seria impossível a qualquer pessoa conhecer e dominar todos eles. Cada um conhece diversos gêneros em diferentes graus, mas domina apenas aqueles que circulam nas esferas sociais das quais participa. Agora, vamos entrar em contato com textos de outros gêneros, analisando de que modo estabelecem a interação entre as pessoas. Então, no cotidiano, é possível escrever e ler bilhetes, cartas, e-mails, relatos de experiência, dar e ouvir recados, ler regras de jogo. No universo jornalístico, existem entrevistas, resenhas, notícias, reportagens, artigos de opinião, carta de leitores, propagandas. No universo da literatura, há contos, histórias em quadrinhos, piadas, poemas, cordéis, crônicas, textos teatrais, novelas, romances. E na vida pública e profissional, são comuns cartas de solicitação, de reclamação, requerimentos, estatutos, currículos, entrevistas profissionais. E no universo da divulgação científica, há artigos, verbetes e dicionários e enciclopédias e muitos outros. Ter familiaridade com diferentes gêneros, perceber as regularidades e variações entre eles,
amplia a capacidade de leitura e as ferramentas de que se dispõe para participar de diferentes situações de interação social. Agora, nós iremos ver os tipos de gêneros. Então, nós temos vários aqui, vários tipos de gêneros. E no livro, vocês verão que vocês terão que assinalar. Então, nós iremos fazer como uma atividade. Assinalar os seguintes gêneros que você lê com mais frequência em seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia. Então, nós temos diferentes modos de interação. Então, ao marcar a alternativa, né, o que você já sabe, você sentiu alguma dificuldade para diferenciar uma receita culinária de uma notícia, um poema de um formulário, uma história em quadrinhos de uma carta pessoal? Provavelmente não. Isso ocorreu porque ao longo da sua vida você ampliou o alcance das relações sociais, diversificando cada vez mais as situações de interação social das quais participa e aprendendo a reconhecer e fazer uso dos diferentes gêneros textuais que existem. Também aprendeu com suas experiências a agrupá-los, usando critérios variados, onde são encontrados o assunto de que tratam, a aparência, o modo como as linguagens foram usadas. E são esses critérios que levam você a procurar notícias nos jornais e não em livros, que o fazem preencher um formulário de modo muito diferente do que escreveria uma carta pessoal. E isso acontece com todo mundo. Quanto mais se vive, mais se conhece da linguagem e dos gêneros que fazem parte da vida. Para isso, serão considerados 4 aspectos principais: suporte, forma, tema e estilo. Sem esquecer, é claro, de considerar em que situação os textos foram produzidos, sua função social e os interlocutores envolvidos. Agora veremos diferentes gêneros textuais. Então, você tem o hábito de ler horóscopo? Acredita que a Lua, o Sol e outros planetas podem ter relação com sua vida aqui na Terra? Então, nós temos o exemplo aqui, que saiu na Folha de São Paulo, tá? Então, aqui está falando sobre o horóscopo, Câncer. O horóscopo, ele é um gênero textual que tem como característica principal se dirigir a todas as pessoas de um mesmo signo, que podem ser homens, mulheres, adultos, jovens ou idosos. Os textos desse gênero podem circular em suportes variados, sendo publicados em revistas, jornais e sites, ou até lidos em programas de rádio e televisão. Apesar de pertencerem à esfera pública, o tema que apresentam se liga a aspectos da vida pessoal, amorosa e profissional dos leitores, e a interpretação astrológica feita por um especialista no assunto. Em relação ao estilo, o autor tem certa liberdade para utilizar uma linguagem descontraída, ou então marcada por um tom místico, buscando sempre a identificação do leitor. Então, vocês podem ver que é comum, né, nesse gênero textual, no caso que nós estamos falando aqui do horóscopo, que dê conselhos, ordens e faça as prescrições por meio do uso dos verbos no imperativo e outras formas com o mesmo efeito, tá? Então, agora nós vamos ver um outro gênero, tá? Usando os mesmos critérios: suporte, formato, tema e estilo. Nós temos aqui o quê? O verbete, que é também um gênero textual, tá? O texto é um verbete de dicionário, então ele serve para quê? Para conhecer o significado, os usos e até a grafia correta das palavras. O suporte pode ser o livro ou atualmente a internet, ou uma versão eletrônica para ser instalada no computador. Tá? O formato dos verbetes de dicionário respeita, com poucas variações, um padrão. Apresenta uma palavra, que é chamado de entrada, e em seguida os diversos significados que ela pode adquirir em diferentes contextos. O verbete, além disso, informa a classe gramatical, tá? Então, no caso, substantivo feminino,
apresenta um sinônimo e a etimologia, tá? E também temos o estilo, tá? É sempre marcado pelo uso da linguagem de forma objetiva, pela presença de termos técnicos das diversas áreas do conhecimento, dados, classificações e explicações, tá? Como geralmente os verbetes aparecem em conjunto nos dicionários, seguindo a ordem alfabética, a repetição dessa estrutura é o que garante a uniformidade entre eles e o fácil acesso do leitor às informações que procura, tá? Ainda mais porque o tema, né, o que ele vai? Ele apresentará uma variação enorme por estar sempre vinculado à palavra da entrada, tá? Então, imagine quantos temas uma obra como o dicionário eletrônico trazem seus mais de 228 mil verbetes, tá? Então, fazendo uma pesquisa, querendo informações diretas sobre o significado, sobre a grafia de uma palavra, tá? Ele busca esclarecer um conceito ou uma dúvida com um fim profissional ou escolar. Além do verbete de dicionário, outros gêneros circulam na esfera escolar e de divulgação de conhecimento científico, como os verbetes de enciclopédia e de almanaque, o artigo de divulgação científica e o texto didático, tá? No caso, com esse que nós trabalhamos, e entre outros. Então, isso daqui foi alguns tipos de gêneros, porque nós temos vários, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.